nas fronteiras do infinito. As Sete Maravilhas. Bem, as Sete Maravilhas são parte de uma lista que fala sobre construções notáveis da humanidade. A primeira lista saiu lá no século XVI e incluía uma série de construções que algumas delas nem existem mais. Dessa primeira lista das Sete Maravilhas da Antiguidade, eu acho que só as pirâmides de Gizé ainda existem. Os demais itens já foram destruídos ou pelo tempo ou pela própria ação humana. Hoje, pelo que eu pesquisei, existem as Sete Maravilhas do mundo moderno, a do mundo medieval e também a lista das Sete Maravilhas da natureza. E as construções que compõem a lista original das Sete Maravilhas vão conter as grandes pirâmides de Gizé, o Colosso de Rodez, o Farol de Alexandria, o Mausoléu de Halicarnasso, o Templo de Ártemis, a Estátua de Zeus em Olímpia e os Jardins Suspensos da Babilônia. E o motivo do número 7 ter sido escolhido era devido à crença grega que representa perfeição e abundância. E naquela época, 7 era também o número de planetas conhecidos na antiguidade, considerando que naquela fase o Sol e a Lua eram tidos como planetas também. Que depois virariam os dias da semana, né? Pois é, exatamente. Mas hoje falaremos de uma tentativa de elencar quais seriam as 7 maravilhas do universo observável, sendo visto a olho nu ou com equipamentos mais simples. Exato, Rodrigo. A inspiração veio de uma lista proposta pelo astrônomo Joey Rao, traduzida e adaptada aqui pelo Clube Centauri, e que certamente vai nos levar para uma jornada fascinante por alguns desses objetos celestes mais belos. Da mesma forma que as 7 maravilhas do mundo antigo, essas maravilhas celestes foram escolhidas a partir da ideia de que estão ao alcance de qualquer entusiasta do céu noturno, desde que ele saiba onde e como procurar. Então vamos começar com a primeira maravilha da lista, a Lua, ou melhor, a face dela que podemos ver daqui. A nossa vizinha mais próxima é um dos corpos celestes mais impressionantes. O astrônomo amador Leslie Peltier, conhecido por ter descoberto diversos cometas e recebendo, devido a isso também, o título de maior astrônomo amador conhecido, questionou na época por que a Lua não era ensinada como parte essencial da educação, já que sua superfície revela crateras, montanhas e vales que podem ser explorados até mesmo com um binóculo simples. O Terminador, a linha que divide o dia e a noite lunares, é especialmente fascinante, pois as sombras ficam alongadas e destacam o relevo com clareza. E são nas fases crescentes e minguantes que o Terminador permite que as melhores fotografias sejam feitas. Tem gente que acha que a lua cheia é a melhor, né? E na verdade não. Quando a gente tem essa diferença de escuridão e clareza, né, esse contraste, fica muito mais legal. A Lua tem a peculiaridade do sincronismo orbital que faz com que vejamos sempre a mesma face. E isso a torna um objeto de estudo constante, seja para quem observa pela primeira vez ou para os astrônomos mais experientes. A gente não pode negar, né, Marco, de que a Lua é de fato o primeiro objeto assim que a gente se fascina ali fotografando, apontando o telescópio. É fácil, né? É relativamente fácil, claro. E a gente consegue acompanhar as fases, né, durante todo o mês. Temos essas repetições e padrões e que podem ser um gancho, né, para a astronomia. E como é dito pela própria projeção da lista, enquanto forma de elencar as 7 maravilhas observáveis, aqui a gente está falando da face visível da Lua. Claro que a Lua, como objeto por si só, é um corpo celeste que nos acompanha desde que a gente é bem pequenininho, mas nós estamos falando daquilo que nós observamos, aquilo que é visível. Então a face da Lua, ela é belíssima, cada pessoa vê um objeto diferente ali, conforme faz as suas observações. E o que eu acho interessante é que ela permeia também a cultura pop. Eu me lembro de várias vezes, diversos desenhinhos que colocam o Sol, claro, como representante do dia e a Lua como representante da noite. Mas não necessariamente, quando está de noite, nós temos a Lua, como a gente já explorou nos episódios sobre a Lua e as suas fases, que nós temos a Lua nova. E a Lua nova é quando a Lua está nos céus durante os períodos de dia, de claro, quando o Sol está a pino. Então, nesses casos, nós não teremos a Lua durante a noite, e são nessas fases que as observações noturnas dos outros objetos se tornam mais interessantes. Mas, prosseguindo
para a segunda maravilha da nossa lista, ainda no sistema solar. A gente não pode deixar de falar do planeta, na minha opinião aqui, Rodrigo, mais bonito de todo. Saturno e seus majestosos anéis. Ele foi observado pela primeira vez por Galileu em 1610 e ele descreveu o planeta como tríplice, devido às limitações de seu equipamento na época. Hoje a gente sabe que os anéis são compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha, formando um dos espetáculos mais sensacionais para qualquer telescópio, até mesmo os mais modestos. Eu gosto bastante de Saturno, mas segundo planeta do sistema solar, hein? Eu sempre vou elencar a Terra como o primeiro, hein, Marco? Mas Saturno já foi tema aqui no CentauriCast e tem uma história mitológica rica, associando principalmente ao deus romano da agricultura. O seu translado lento pela órbita, levando mais de 40 anos para completar uma volta, chamou a atenção dos antigos. Lá em 2032, os anéis estarão inclinados ao máximo em relação à Terra, oferecendo uma visão espetacular. Até lá, mesmo com telescópios pequenos, vai ser possível distinguir a divisão de Cassini, um pequeno espaço escuro entre os anéis. Eu me lembro que da primeira vez que eu consegui fazer essa distinção, eu fiquei. De forma geral, cara, a primeira vez que eu consegui ver Saturno, eu já fiquei maravilhado. Quando eu tive acesso a um telescópio mais potente, eu consegui ver essa divisão. Aquilo foi como eu estar vendo uma foto de um livro didático que tem o planeta ali, Saturno, ao ver a cores, assim, pode dizer assim, mas na verdade eu estava olhando para a realidade, eu não estava olhando para a foto. Eu me lembro que numa reportagem que eu fiz com o pessoal do Cruzeiro do Sul, o repórter, quando foi olhar, ele viu o Saturno, né, no telescópio e ele falou assim: caramba, parece o símbolo da Globo. E aí me veio à cabeça essa última frase que você falou sobre, né, as pessoas verem, né, os povos verem o que está mais acostumado, né, o que está na realidade. Então o jornalista vê o símbolo de uma emissora de TV, né, e a gente, né, já tem essa visão mais aí da questão dos planetas, de querer observar um pouquinho mais os detalhes, as características dos planetas. E eu acho que é uma experiência que todos devem passar, né? Porque talvez seja um momento ali de mudança, até de perspectiva de onde nós estamos, né? De quem realmente nós somos, o quão grande é o universo, como assim um planeta com anéis, e Saturno não podia ficar fora dessa lista. Quando a gente observa Saturno, a impressão, por mais que ele seja bem pequenininho, conforme o telescópio que você observa, a impressão que fica é de que ele está logo ali. Mas o que eu atribuiria a essa noção aqui, entre aspas, de que ele está logo ali, é porque ele é absurdamente grande. Ele é muito, muito, muito grande. E mesmo estando a altíssimas distâncias, ele dá a impressão, com um telescópio aí um pouco mais, digamos, intermediário, que ele está logo ali. Mas ele está, na verdade, bastante distante. E o Rodrigo citou até em relação à composição dos anéis, né, que são ali de corpúsculos, na verdade, essa foi uma noção primeiramente atribuída não, eu acho que a palavra correta é proposta como hipótese por Maxwell. O mesmo ali que desenvolveu as leis de Maxwell, né? Claro que ele não desenvolveu as próprias leis, né? Tipo, ele falando, desenvolvia as leis de Maxwell. E apesar dele ter o trabalho principal dele voltado ali para eletromagnetismo, ele foi um dos caras ali que propôs inicialmente que, na verdade, não era um corpo sólido, ou muito menos um amontoado de gás, mas, na verdade, ali pequenos corpúsculos que se comportavam como, de forma estatística, como ali a ideia que é trabalhada pela noção das leis dos gases ideais. Então, assim, você percebe que um mesmo objeto celeste, a gente consegue fazer diversas pontes com várias áreas da física, de forma a deixar o conhecimento científico não compartimentado. Se um observador atencioso compreende o mundo da ciência, percebe que, na verdade, trata-se de um contínuo. Agora, pensando além dos limites do sistema solar, já no terceiro item desse 7 da lista, a constelação de Órion é um verdadeiro tesouro, cara. Com estrelas como Betelgeuse, que vira e mexe tá aqui no nosso podcast, uma supergigante vermelha em final de vida, e Rigel, uma supergigante azul. A constelação também abriga a nebulosa de Órion, um berçário estelar visível até com binóculos. Eu adoro esse
Essa nebulosa de Órion, cara, particularmente eu gosto muito. A nebulosa, ela tá localizada a 1350 anos-luz, é longe pra caramba. E é um dos principais exemplos de formação estelar que nós temos no nosso céu. E Órion é uma constelação tão marcante que ela é reconhecida praticamente em todas as culturas. As Três Marias, por exemplo, que compõem seu cinturão, são notáveis no céu noturno até para quem não liga tanto para astronomia. E a nebulosa de Órion, né, também ali pelo catálogo de Messier M42, Messier 42, ela revela em um telescópio pequeno, né, um telescópio mais modesto, alguns detalhes bem incríveis, principalmente algumas estrelas jovens iluminando um gás meio avermelhado à sua volta, né? Exato. Órion é uma constelação que eu gosto bastante de observar. Eu lembro que antes de eu entrar no mundo de cabeça, assim, no mundo da astronomia e estudar com mais profundidade, era uma constelação que eu tinha facilidade de identificar, mesmo estando com o céu uma poluição luminosa altíssima aqui na região onde eu vivo. Já consegui fazer algumas fotografias bastante contemplativas, assim, da constelação de Órion como um todo, e também do seu cinturão aí, conhecido como as Três Marias. Esse aspecto que você citou, como eu estava dizendo, né, da minha experiência, antes eu tinha 2 marcadores do ano, talvez de forma até ingênua, sem saber muito fazer conexões com o calendário, mas eu sempre via Escorpião ou Órion. E hoje a gente consegue ter essa noção de que o Escorpião aparece no inverno e Órion aparece mais ali no verão. E elas nunca se encontram, né? Exato, perfeito, é isso mesmo, né, ou quando uma tá nascendo, a outra tá se pondo, a gente nunca consegue ver ambas no espaço. Elas são diametralmente opostas na esfera celeste. Perfeito, é isso mesmo. A Via Láctea, a gente acabou de falar dela, né? É a nossa casa galáctica e também é a quarta maravilha da nossa lista. Mas, como a gente citou também no bloco anterior, ela acaba sendo infelizmente ofuscada pela poluição luminosa nas grandes cidades. Mas, em locais escuros, ela se revela como uma faixa leitosa ali cruzando o céu, bastante densa na direção de Sagitário, onde pode se localizar o centro galáctico. Em regiões escuras e com o uso de binóculos, é possível observar aglomerados estelares e nebulosas escondidas na região onde está a Via Láctea. E a Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, né? Isso significa que de ponta a ponta a luz demoraria 100 mil anos para percorrer. E como o nosso sistema solar está localizado num dos braços espirais, né? Quando a gente olha para o nosso ao redor, né? A gente vê algumas estrelas, a gente vê uma parte mais escura, porque a gente está ali na periferia, né? E bilhões de estrelas que a gente está vendo, às vezes nem existe mais diante de toda essa imensidão, né, da galáxia, porque essa luz, né, chegou a milhares de anos para chegar até nós. É uma perspectiva até humilde sobre a nossa posição no cosmos. Você citou aí 100 mil anos-luz, né, de ponta a ponta da Via Láctea. Então, digamos que de uma ponta a outra se leva 100 mil anos. Olhando para trás, se a gente pudesse fazer um retrospecto, seria quase que o começo da humanidade na Terra, enquanto até espécie mesmo, né? Algumas medições aí, o meu forte não é a biologia, eu sei de algumas métricas aí que falam de 100 mil até 400, 200 mil anos atrás, o início da nossa espécie enquanto animal humano na Terra, mas de fato pensa, cara, leva todo esse tempo para dar de uma ponta a outra da galáxia. E isso me lembra uma vez que, numa palestra, alguém perguntou pro Neil deGrasse Tyson, né? Ele estava fazendo uma palestra, acho que em alguma faculdade, e a menina levanta a mão e pergunta para ele, viu, quanto tempo a gente vai conseguir sair da galáxia, né? Pô, para sair da galáxia, a luz demora 100 mil anos de ponta a ponta. Então a gente está falando aí de distâncias dentro da nossa galáxia. Então, realmente, quando a gente fala de sair da galáxia ou entre galáxias, puxa vida, aí o negócio pega. Prosseguindo, outro objeto fascinante e que figura aqui na nossa lista é o Grande Aglomerado de Hércules, ou, no catálogo Messier, o M13, que é um enxame globular com centenas de milhares de estrelas. Ele é visível a olho nu em condições ideais, ou seja, de novo,
Sem nuvens, claro, né? Tem que estar o céu aberto ali sem condições de chuva e baixa poluição luminosa. Nesse aglomerado, se em posse de um telescópio de médio porte, é possível olhar para as estrelas individualmente. Ele está em órbita do halo da nossa galáxia e é um exemplo impressionante de como as estrelas podem se agrupar de forma muito, muito densa. E os aglomerados globulares, né, como o M13, acabam sendo relíquias de um universo mais primitivo, com estrelas muito antigas. E eles nos ajudam a compreender, né, um pouco mais sobre a formação e a evolução das galáxias. O Harlan Shapley usou aglomerados como esse para mapear algumas estruturas da Via Láctea, descobrindo que nós não estávamos no centro, como se pensava. Quando a gente fala de aglomerado, claro, esse aqui é um aglomerado lindíssimo, esse é o aglomerado de Hércules, mas, assim, acho que se fosse para colocar na lista, eu colocaria, eu sei que você está pensando mesmo que eu, Rodrigo, que é o da caixinha de joias, né? Esse aglomerado, né, ele também é conhecido, né, dentro dos catálogos como NGC 4755, é um aglomerado que a gente viu não faz nem tanto tempo, né, cara? É muito bonito e é de fácil localização no céu noturno. Aí é aquela briga, acho que com o pessoal do hemisfério norte, né? Eles vão preferir ali a constelação de Hércules, que eu, se não me engano, está um pouquinho mais ao norte, né? E acaba não valorizando tanto a caixinha de joias, por exemplo, ela nem se encontra no catálogo Messier, né? Ela tá lá no NGC e tá no Caldwell também, né? Que é um catálogo mais geral e que acaba contemplando as maravilhas também do hemisfério sul, né? Então, provavelmente a gente faria uma lista contemplando vários elementos aí, valorizando o nosso céu austral, né, Marco? Perfeito, é isso mesmo, valorizando a nossa região, aquilo que a gente consegue observar no céu. O sexto objeto da nossa lista traz a nebulosa do Caranguejo, ou M1, que é o remanescente de uma supernova registrada em 1054. Ela ainda se expande a uma velocidade enorme, com cerca de 1.500 quilômetros por segundo, e abriga um pulsar em seu centro, uma estrela de nêutrons que gira cerca de 30 vezes por segundo. Objetos como este, os pulsares, são excelentes para se estudar os estágios finais da vida de uma estrela. E a nebulosa do Caranguejo foi tão importante que inspirou o Charles Messier a criar o seu catálogo, inclusive para evitar algumas confusões com cometas, né? Ela é visível com telescópios pequenos, mas a sua complexidade só foi revelada em imagens de longa exposição, mostrando alguns filamentos de gás ionizado e uma estrutura totalmente caótica resultante dessa explosão estelar. Talvez por essa questão histórica, né, justamente de ter sido o que inspirou o Charles Messier a criar o catálogo, que ela esteja figurando aqui também. Não que ela não tenha o seu valor ali visual, porque é de fato uma nebulosa bastante bonita, mas por ser a M1, talvez seja um motivo até histórico de ser um dos objetos aqui que compõe essa lista das 7 maravilhas do universo observável. Com certeza, e o nosso ouvinte precisa procurar por essa imagem, né, da M1, capturada inclusive pelo telescópio Hubble, porque é realmente uma imagem fascinante, é como se a explosão ainda estivesse acontecendo, e dentro dessa nebulosa de explosão aí tem um pulsar, então é realmente muito bonito e ele fica ali na constelação de Touro. Vale muito a pena. Quem não viu ainda, quem não sabe do que a gente tá falando, quem não tá conseguindo imaginar, dá uma procuradinha, vê, procura aí por Nebulosa do Caranguejo, ou Messier 1, ou M1, NGC 1952. Você vai encontrar aí uma belíssima imagem, até para você colocar de fundo de tela aí do seu computador. E essa nebulosa, como o Rodrigo citou aí, tem vários aspectos bem fundamentais da astronomia. O aspecto dela estar ainda se expandindo, de ter uma estrela de nêutrons como um pulsar no seu centro, né? Então, se você faz uma pesquisa para observar a nebulosa do Caranguejo, você, a partir de uma leitura, dá uma chance ali mesmo para a Wikipédia que seja. Leia um pouco sobre e você vai conseguir se aprofundar em alguns pontos bastante fundamentais da astronomia moderna, como diria hoje. E cuidado ao pesquisar, porque é nebulosa do Caranguejo, não tem nada a ver com a música da Cláudia Leite. Tomem cuidado. Por fim, fechando as 7 maravilhas, nós temos ela, a galáxia de Andrômeda, ou a M31. É o objeto mais distante visível a olho nu. Uma galáxia que está vindo em nossa direção, mas talvez nem tanto, como nós já vimos aqui no nosso podcast há algumas semanas. E ela está localizada a 2,5 milhões de anos-luz. Ela contém mais de 1 trilhão de estrelas. Ouvinte, você consegue ter noção do que é 1 trilhão de qualquer coisa? É o 1.000 bilhões, cara.
Mil bilhões, mil bilhões. É muita coisa, cara. É uma quantidade difícil de processar. E lembrando que 1 bilhão é 1.000 milhões. Então, né, a coisa vai Que já é absurdo. que já é absurdo, a coisa vai escalando de um nível que é complicado da gente compreender. E Andrômeda nos lembra que o universo está em constante movimento. Quando observamos, estamos vendo a luz que deixou a galáxia quando os primeiros humanos ainda começavam a se espalhar na Terra. Se há algum tipo de vida inteligente por lá e está nos olhando, nesse momento eles estariam vendo nossos antepassados. Mas e aí, cara? E você, Rodrigo? Se fosse pra você elencar as suas 7 maravilhas, quais seriam e por quais motivos? Eu gostei bastante da lista, achei bem interessante. Realmente, acho que um foco mais no hemisfério sul faria mais sentido para nós, né? Então, eu faria um top 3 ainda, para adicionar aí, né? Um top 3 bem legal aqui do hemisfério sul, que são objetos que particularmente me fascinaram. Com uma câmera DSLR, sem telescópio, sem nada, para baixo do Cruzeiro do Sul, a gente tem a Carina, que é o finalzinho da Via Láctea. Então, a nebulosa de Carina é uma nebulosa muito bonita, toda avermelhada. Eu lembro de ter registrado ela em um céu aqui na região rural de Itapetininga e me fascinou, cara. Ver uma foto do céu toda avermelhada, sem nenhum filtro e sem nenhum equipamento sofisticado, né? Apenas uma câmera dessas semi-profissionais, realmente me fascinaram. Então, me cativou bastante. Eu fiz uma longa exposição ali, gostei. Então, Nebulosa Carina, claro, Cruzeiro do Sul. Porque a gente consegue, né, se localizar no céu. A gente olha para Cruzeiro do Sul e já sabe onde tá. E assim como você falou, eu também colocaria a Caixinha de Joias, que é o nosso aglomerado das Pleiades, né? Eles chamam de Pleiades do Sul também, né? Em alguns lugares. Eu gosto muito das Caixinhas de Joias, que é um aglomerado também perto ali da Cruzeiro do Sul. Então tá tudo perto, tudo ali na região. É só para nós aqui, que tá um pouco abaixo da linha do Equador, que consegue observar. Então, meu top 3 seria esse, Marco. E você? Olha, cara, eu faria algumas mudanças dessa lista elencada pelo pessoal que a gente fez a leitura aqui agora, mas eu manteria alguns itens, sabe? Saturno, a Lua, a nossa galáxia, Andrômeda também, mas incluiria também ali, né? Gosto muito do Cruzeiro do Sul. Eu puxaria a sardinha pro nosso lado, falaria aí da constelação de Centauro, que eu acho ela também muito bonita, que tá ali do ladinho, né, do Cruzeiro do Sul, então são quase duas irmãs das maravilhas que eu elencaria. E eu acho muito bonito Júpiter também, cara, porque quando eu observei Júpiter a primeira vez, né, voltando aqui pro sistema solar, né, eu lembro que eu consegui ver alguns pontinhos em volta dele, cara, e meio que na hora me deu aquele estalo, eu falei, caraca, são as luas que Galileu observou lá atrás, assim. Então foi como se eu estivesse me conectando através de uma observação com a história da ciência moderna, sabe? Me senti arrepiado, assim. Eu lembro que na época eu tava fazendo observação no quintal de casa aqui com uma ex-namorada e eu olhei pra ela e falei assim, olha isso que eu tô vendo aqui. E ela observou e ela ficou igualmente maravilhada. Então a gente passou ali por uns momentos, assim, de êxtase, de observar pela primeira vez eu tava vendo, né, tinha conseguido achar Júpiter, porque sem a ajuda de um laser não é uma coisa tão simples achar um objeto no céu noturno. Mas quando eu consegui ver Júpiter ali com o auxílio de alguns apps, né, por exemplo, na época foi se eu não me engano, o próprio Estelário, mas foi ali, eu acho que eu incluiria devido a essa memória afetiva que eu tive daquela primeira observação de Júpiter. E foi um momento que eu conseguia não só ver as galileanas ali em volta, eu consegui ver a manchinha, né, não digo a mancha em si daquela grande tempestade, mas a faixa colorida do corpo do planeta, que é um outro colosso do sistema solar, né? É um planeta que beirou ali uma anã marrom e consegui observar pela primeira vez, foi um negócio, um troço ali como uma avalanche para mim, por isso que eu incluiria como uma das 7 maravilhas aí, by Marco Centurion. E aí, ouvinte, agora nós queremos ouvir de você. Quais são as 7 maravilhas que você elencaria para a nossa discussão aqui? Tem alguma que a gente não falou? Tem alguma que você gostaria que a gente tivesse comentado? Então, manda pra gente, @Clube Centauri, pode mandar, pode mandar no direct, pode comentar lá nas nossas postagens, mas a gente quer ouvir de vocês. Quais seriam as 7 maravilhas que vocês ou já conhecem ou gostariam de conhecer, para que a gente comente aqui nos próximos episódios? Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.